aqui para falar sobre proteção e privacidade de dados. Então, deixa eu me apresentar primeiramente, para quem ainda não me conhece, como esse evento aqui é aberto ao público, né? Então, meu nome é Jéssica, eu sou especialista de novos negócios aqui na Fundacred e também faço parte do nosso Comitê de Desenvolvimento Sustentável. Hoje eu vou ter o prazer de ser a mediadora desse webinar organizado aqui pela Fundacred, através do nosso comitê, em comemoração ao Dia do Estudante. Então, como eu falei antes, nesse encontro nós vamos falar sobre o tema proteção e privacidade de dados, e vai ser ministrado pelo nosso colega Daniel Borges, que é analista de segurança da informação aqui na Fundacred. Antes da gente começar, eu quero passar alguns recadinhos para vocês, né, algumas informações importantes para a gente garantir que todos tenham uma melhor experiência e mais produtiva durante o nosso encontro. Então, vamos lá. O nosso encontro, como vocês perceberam, ele vai ser gravado para disponibilização posterior, conforme já foi informado no momento da inscrição para vocês, né? E para seguir as nossas políticas de privacidade e garantir um ambiente seguro para todos, nós deixamos as câmeras e microfones dos participantes desativados durante toda a webinar, né? Todos que estão com a câmera aberta aqui são as pessoas que ou participaram como ministrando, né, como palestrante, ou fazem parte aqui do nosso comitê. Sabemos que dúvidas ou comentários poderão surgir ao longo da apresentação, e para isso a gente pede que vocês utilizem o chat para mandar essas dúvidas para a gente, tá? No final da apresentação, a gente vai disponibilizar alguns minutos para que vocês possam interagir conosco e a gente responda a todas essas dúvidas. Quanto ao material de apresentação que vai ser apresentado aqui para vocês, ele vai ser disponibilizado posteriormente ao evento, então isso vai permitir, né, que vocês possam revisitar essas informações e aprofundar ainda mais o conhecimento dentro do próprio ritmo, né, de vocês. E, por último, quanto ao certificado de participação, que também foi informado no momento da inscrição que vai ser disponibilizado, né, ele vai ser encaminhado por e-mail, no e-mail que foi cadastrado no momento da inscrição. E um ponto importante para falar é que o certificado ele vai ser disponibilizado aos participantes que tiverem pelo menos 40 minutos de participação aqui no evento com a gente, né, na nossa webinar. Então, é isso de recadinhos, a gente está muito animado em ter vocês aqui conosco, ansiosos para começar o nosso mergulho nesse mundo de proteção e privacidade de dados. É um tema que conversa muito com o que nós já trazemos aqui, né, nos outros dias, é um tema muito relevante na atualidade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso colega Daniel, que vai fazer a apresentação aqui com a gente. Daniel, a tela é toda tua. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão visualizando a tela? Está carregando ainda, Dani? Ainda não foi. E agora foi. Agora sim. Foi? Agora saiu. Se você quiser, eu compartilho aqui, Dani. Agora foi. Agora foi. Não, beleza, pessoal. Como a Jéssica me apresentou, eu sou o Daniel. Eu sou analista de segurança da informação há 1 ano e 10 meses, mais ou menos, aqui na Fundação, né? Eu trabalhei bastante tempo na área de suporte ao usuário, e tenho bastante vivência com relação aos problemas do dia a dia de uso, né? Tanto de sistemas quanto de dispositivos, e trabalhei também bastante na parte de infraestrutura antes de iniciar a trabalhar com segurança da informação, tá? Então, na parte de segurança, eu comecei a me interessar muito mais para a parte de processo, pessoas, tudo aquilo que envolve a parte de tecnologia, claro, também, né? Então, para iniciar, eu vou falar com vocês, dar uma contextualizada sobre a privacidade, tá? A gente fala muito sobre privacidade, mas a ideia de privacidade ainda é muito abstrata, né? A gente pensa que todos os nossos dados, qualquer dado é privacidade, né? E não é bem assim que a gente trabalha, né? Tem alguns conceitos, tá? Que se fala sobre privacidade, que divide em esfera. Tem um nome aqui que eu não me atrevo a falar, que é em alemão, que é a teoria das 3 esferas, que divide as esferas
social, que são dados de profissões que você exerce, né? De aparições públicas, de locais que você eventualmente é filmado, coisa assim, né? De trabalho também. Então, isso é uma esfera mais ampla que somente com ela eu não consigo ter apontamento direto para uma pessoa, né? Mas eu consigo, indiretamente com essas informações, talvez identificar uma pessoa, né? São os dados de identificação indireta, que se diz também. Então, essa esfera, ela é importante, porque ela pode levar eu a entender quem é essa pessoa. Se eu tiver o exercício da profissão dela, onde ela trabalha e por onde ela passa, por exemplo, que são informações de esfera social, eu consigo identificar, ó, Daniel é analista de segurança da informação, trabalha da CRED e, sei lá, todo dia ele pega tal ônibus e vai em tal direção, entendeu? Então, são informações bem relevantes, apesar de não serem diretamente de identificação de uma pessoa. Tem também a esfera privada, que ela é mais voltada ao próprio conceito de privacidade, né? Então, local, você passa férias, busca na internet, é tudo informações privadas, né? Os próprios dados pessoais, né? CPF, RG, endereço, então, informações mais concretas com relação a uma pessoa, né? Estão relacionadas na esfera privada, né? Conversas também, né? Então, aqui entra qualquer tipo de chat privado que você tem, né? Dentro dessa esfera. Patrimônio, obviamente, né? E compras que você realiza, né? Então, compras e interesses, daí entra na parte da busca também, né? Então, esse conjunto de informações refere-se à esfera privada. E tem aqui também a esfera de intimidade, né? Que são informações mais sensíveis com relação à pessoa, né? Então, a vida amorosa, vida doméstica, relação de informações genéticas, que são bastante utilizadas, desde identificação de pessoas, tem reconhecimento facial utilizado em inteligências artificiais, que foi o primeiro tema que a gente trabalhou aqui, né, no nosso webinar. Então, a esfera de intimidade está bastante interligada à inteligência artificial, né? É um tratamento muito refinado com relação às informações que temos da esfera privada num âmbito mais pessoal mesmo, né? Então, refere-se a comportamento ou religiões e crenças, entra a questão de dados sensíveis e dados privados trabalhados para um conhecimento, né? Então, é muito nessa esfera da intimidade, certo? Claro, a questão de eu trazer essas esferas, tem outros conceitos também que falam sobre uma esfera de segredo, tá? Tem outros conceitos que falam sobre outros tipos de demonstragem dessas esferas, mas basicamente são essas três que são mais utilizadas. Elas são bem importantes, eu contextualizar, porque cada uso de informação pessoal, ela está linkado a uma esfera dessas, certo? Então, se você identificar ali trabalho, você vai pensar em LinkedIn, entendeu? Então, se você pensar em conversas privadas, você vai pensar em WhatsApp. Então, as empresas, em geral, todas que você tem algum acesso, você utiliza os seus dados, ela tem informações privadas que você compartilha na esfera social, certo? Então, é importante ter essa dimensão para você não usar uma rede que é privada para compartilhar uma coisa muito íntima sua, entendeu? Esse é um entendimento dessas esferas faz para a gente refletir sobre o que a gente está compartilhando com relação a informações, né? Então, a gente entender o que é a privacidade e quais os níveis de privacidade e como ela pode estar indiretamente ligada ao que a gente compartilha ou utiliza de dados, né? Aqui, com relação a alguns exemplos que eu posso dar, tá? Como conversa privada, WhatsApp, por exemplo, você pode participar de um grupo no WhatsApp, só que tem grupos que são centenas de pessoas, né? E se você está expondo um dado pessoal seu, privado, que é seu número de telefone, seu rosto, para centenas de pessoas num grupo de assuntos que às vezes não são relevantes para você, ou que você consegue de uma forma muito mais segura do que um grupo de disparo no WhatsApp, né? Então, isso são exemplos de como você pode estar
conseguindo informações sem comprometer seus dados de forma muito mais assertiva, né? Por exemplo, que eu dou aqui também, local que passa férias, né? Quem nunca postou de férias no Instagram, onde está passando férias? Óbvio, eu não vou dizer para vocês não postem isso, né? Vamos postar, né? Claro. Só que é importante ter essa visão, né? Que você posta informações para um grupo restrito de pessoas que são compartilhadas com você, tá? Então, não é interessante essa publicação de postagem de onde você está, o que você está fazendo, seus hábitos, para uma esfera muito ampla. Enfim, em resumo, procura seguir sempre pessoas que você tem contato, no mínimo, né? Ou conhece. Claro, daí vai dizer, influenciadores. Influenciadores têm redes sociais e compartilham com todo mundo, né? Influenciadores têm técnicas de segurança também. Tem pessoas que trabalham com eles com relação a isso, tá? Pelo que eu andei até pesquisando, e muitos utilizam o banco de imagem. Então, se ele mostra uma imagem em um lugar, não necessariamente ele está lá agora, né? Ele foi uma semana passada ou outro dia. Então, as informações não são necessariamente conexas com o momento, né? A não ser que você está fazendo uma live, obviamente, né? Seguindo aqui, depois de contextualizar, por que cada um desses perfis que são utilizados em suas redes sociais, né, são coletadas informações, né, obviamente. Então, cada rede social carrega as informações e com essas informações, elas são agrupadas de formas a criar profiles, tá? Então, a ideia é qualquer uma daquelas esferas anteriores gera informações de uma pessoa. Então, elas a partir dessas informações, elas geram profiles, que é perfil de comportamento, basicamente, tá? Perfil daqueles dados coletados, de rastros que você deixou digitalmente. Então, o site que você acessou, você deixou rastros, quando você pesquisa alguma coisa, entendeu? Então, esses rastros, eles são legítimos, ocorrem, tá? E são mais diversos fins, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, com relação a rastros digitais, de controle de alfândega. Então, controle de movimento de entrada, de saída de mercadoria. Então, esses dados vêm da Receita Federal, né? E, consequentemente, do imposto de renda. Então, quando você passa numa alfândega, por exemplo, eles sabem a sua última declaração, quanto você ganha, se você tem condições de estar com aquele produto ou não. Se eu passar com um Porsche na Receita, vai ser bloqueado, com certeza, tá, pessoal? Então, eles têm essas informações do seu ganho e custo de vida com relação ao que você está comprando, para fazer esse encaminhamento de informações, né? Isso através de um profiling seu, que eles validam se você vai ser autorizado ou não, né, na alfândega. Perfis de consumo, né? Nossos dados que as empresas coletam para oferecer produtos e serviços, então, né? Então, é qualquer tipo de atividade que você faz no site. É quanto tempo você parou numa tela, se você clicou, se você só passou o mouse, as redes sociais que você está linkado quando você abriu aquele site. Então, eu, por exemplo, tenho no Chrome ali, conectado sempre, o Instagram e Facebook, dando um exemplo, né? Se eu entrar num site de uma empresa e ela tiver essa conexão com essas redes sociais, essas redes sociais vão ofertar produto, trazer publicidades, que já entra no terceiro aqui, né? Com relação ao que eu olhei naquele site, né? Então, por isso que quando a gente pesquisa alguma coisa, obviamente, depois de um tempo, começa a aparecer aquele produto e tal. Ainda mais se você colocou no carrinho e não comprou, né? Isso também é identificado. Então, se você colocou no carrinho e não comprou, você vai receber oferta em redes sociais, é bem provável, tá? Outra questão que é pontuação de crédito, né? Credit score. Então, é uma pontuação numérica, né? Então, vai geralmente de 0 a 100 ali, e é baseada no detalhamento do histórico de crédito de cada pessoa. Então, é o histórico de crédito que você tem, e é pontuado isso por várias empresas, tá? Cada empresa que fornece algum tipo de crédito faz sua avaliação de crédito, mas utiliza de empresas
são core de mercado, né, como SPC, Serasa, enfim, né, para utilizar essa avaliação de crédito, né. A parte de definição de perfil de DNA escreve como as pessoas podem ser identificadas comparado com a sequência de código genético, né? Então, eu consigo, por exemplo, se tem empresas especializadas só em perfil de DNA, né? Você faz um exame, ele te diz a questão de dados muito sensíveis, né? Que é quanto por cento você tem de cada região, qual é a sua origem, qual é que é a probabilidade de você ter uma descendência de tal país ou tal região do mundo, né? Então, são dados bastante sensíveis e tem empresas especializadas que trabalham só com esse perfil pontualmente, né? Perfil criminal é comportamento, então é comportamental com relação à investigação, né? Então, um instrumento de investigação que consegue verificar um perfil psicológico e criminoso com relação à característica de um autor ainda desconhecido, né? Então, é avaliada uma cena, né? Feito toda uma investigação para verificar os rastros que tem aquela cena e trazer, né? Informações que possam levar à identificação da pessoa, né? E além da realização de fraudes, que infelizmente é algo, obviamente, ilegal, mas todas essas informações, se coletadas indiscriminadamente, podem levar alguém a realizar algum tipo de fraude, né? Para tu ver como uma fraude ela pode ser muito bem elaborada e muito bem rica de informações de uma pessoa para poder ser realizada, né? Eu procurei montar um fluxo aqui, pessoal, com relação a um tipo de fraude, tá? Então, procurei montar aqui um fluxo que exemplifica como uma fraude pode ser arquitetada, vamos dizer assim, né? Então, ela sempre inicia com alguma forma de pegar informação, né? Então, isso pode ser um link que você recebe, um phishing, pode ser uma ligação. Então, ali até na parte do spam eu coloquei várias formas, né? O spam está muito associado ainda a um e-mail que a gente não quer e a gente deleta, né? Então, isso está muito mais elaborado hoje em dia. Então, você pode receber por e-mail ainda, mas você pode receber por WhatsApp, você pode receber via rede social, você pode receber uma ligação. Então, tem várias formas de você fazer uma pessoa achar que aquilo é importante para ela e promover um golpe, né? A segunda parte é quando você clica nesse envio que você recebeu ou, enfim, você absorve aquela informação como se fosse verdadeira, né? Que é a questão muito essa, né? É uma engenharia social, então você absorve aquilo como se fosse verdade, né? E você vai entrar no fluxo que o criminoso, enfim, quer realizar em relação ao que está sendo proposto por ele, né? E é baixar o programa e instalar na sua máquina, basicamente, tá? A partir do momento que você tem isso, você tem uma extensão maliciosa no seu computador, tá? Dispositivo Windows, mas isso também pode ser no celular, tá? Isso não se restringe tanto mais somente ao próprio sistema Windows, mas pode ser no próprio celular. Então, se você tem alguma coisa que você utilizou, recebeu pelo WhatsApp e clicou no link no WhatsApp, ele vai infectar o seu WhatsApp, por exemplo. Entendeu? Então, isso não se restringe somente ao Windows, mas o Windows ainda é um maior vetor de possibilidades de golpe, vamos dizer assim, né? A terceira, aqui é bem importante, tá? Que é como é a dinâmica que funciona uma alteração maliciosa, né? Então, é uma extensão, um exemplo, tá? Uma extensão que ela pode vir e adulterar no boleto no sistema afetado. Então, por exemplo, assim, eu tenho no meu Windows abrindo aqui um e-mail que tem um boleto, certo? E se eu estou infectado por esse link malicioso, ele vai enviar informação daquilo que eu abri na tela, no boleto, e me fazer adulteração naquele boleto, tá? Então, quando a pessoa abre esse link e, estando infectada,
é o servidor de comando central, que é chamado aqui. Então, é um servidor principal, onde ele distribui várias informações de vários bots que ele tem, né? São máquinas zumbis que ele trabalha, para poder enviar disparos de ou o próprio e-mail, com um boleto adulterado com informações que eu tenha, né? Ou pegar essas informações para trazer outro tipo de ataque que venha a ser efetivo naquele computador, né? Então, essa questão do boleto é bem importante, a questão do método, né? Ele pode adulterar o código de barra somente do boleto e manter todas as outras informações fidedignas, né, do seu boleto. Ele pode adulterar o boleto inteiro, ele pode trabalhar com inteligência com relação a isso, para saber qual o método melhor utilizar com relação ao que você utiliza na sua máquina, né. Foi o que eu coloquei no item 4, né, tá? Pode ser um boleto completo ou somente código de barra, adulterado, enviado de volta para a extensão que você tem instalada maliciosamente na sua máquina. Então, você recebe aquela informação, eu abri o e-mail no local correto, certo? Tenho um boleto para pagar dessa empresa. O boleto está aqui, correto. Vou escanear ele, não tem erro, né? Tá certo? Está todas as informações corretas. Se você tiver com uma máquina infectada, pode ser que tudo isso esteja correto e mesmo assim você caia numa fraude, né? Porque ele vai alterar somente o código de barra nesse contexto, né? E trazer para você, para enviar informações adulteradas do boleto para o usuário do sistema infectado, que é você abrir a informação e realizar o processo de pagamento, enfim, né? Esse pagamento é sempre importante falar que tu não envia para a conta do hacker, tá? Existem contas laranjas que recebem, enfim, quando você paga um boleto adulterado, ele vai enviar para um código, geralmente um código, tá, que você envia para uma conta de laranja. Conta de laranja aberta com dados pessoais de pessoas que não sabem que estão sendo usadas para isso, né? Obviamente, né? Porque ou você cai no fraude, ou você tem dados que são utilizados para ser laranja de um golpe. Então, existe muito essa dinâmica, né, de usar dados de pessoas reais para abrir contas que as pessoas não sabem que tem, para o sequestrador, então, retirar esse dinheiro. Importante também pontuar, pessoal, que isso aqui é um tipo de ataque relativamente simples, tá? Ele não é um ataque complexo. Tem ataques, por exemplo, de ransomware, que é um sequestro de dados, onde ele criptografa os dados que você não consegue mais acessar, né? Embaralha os dados de uma forma que você não tem mais acesso a nenhum dado do seu computador, por exemplo. Ele é mais voltado para empresas, tá? Isso aqui são, esse tipo de ataque, ele fica meses instalado sem fazer nada, só avaliando o ambiente. Então, tem situações de ataques de ransomware que ficam 4, 5 meses no ambiente só entendendo como funciona. Então, isso é voltado mais para o lado corporativo, né? Então, ele fica dentro da empresa, vendo como funciona, como é que é a dinâmica de comunicação de dados na empresa, para quando ele encontrar uma brecha que ele sabe que ele não vai ser identificado, ele fazer o processo de criptografar os dados. Daí, geralmente, ele vai criptografar os dados de alguns dos computadores infectados e do próprio servidor da empresa, né? Então, isso são ataques muito mais elaborados que usam inteligência artificial, usam também a machine learning, que se fala, que é você aprender, né? Aprendizagem de máquina, que é você capturar informações e agir de forma diferente conforme o resultado que você recebe. Então, se eu verificar, por exemplo, eu estou tentando infectar um local, e eu sei que o antivírus vai me pegar, eu não vou tentar, porque senão ele vai me bloquear e eu não vou conseguir fazer o ataque, né? Então, eles têm essa inteligência, tá? Obviamente, para não ser identificado nesse processo, né? Aqui, pessoal, eu procurei botar 4 formas de evitar fraudes, tá? Tem uma que é falsa aqui, vamos ver se o pessoal consegue identificar. Tem uma que é falsa, tá? Então, eu vou explicar as 4 aqui, depois vou verificar com vocês, pode botar no chat qual que você reconhece que pode ser falsa. Uma forma de evitar fraude. A primeira é não compartilhar seus dados com canais não oficiais de serviços utilizados. Então,
Se você sabe que tem uma fundacred.org.br e você recebe link de outro local, uma empresa X, sei lá, X não pode falar X, porque X é realmente uma empresa atualmente, né? Então, roubaram o Twitter. Então, nós temos a X, então, mas uma empresa Y, ela não vai enviar dados dos canais não oficiais, tá? Não deve enviar dados dos canais não oficiais. Então, você tem que prestar atenção se a origem que você recebeu aquela informação é fidedigna do local que você está utilizando o serviço, né? Confira os dados de pagamento, a confirmação do pagamento no app do banco. Então, para evitar aquela fraude do boleto adulterado, não adianta eu olhar o boleto e ver que ele está certo. É no momento que eu vou pagar que eu vejo que a empresa que vai receber não é a empresa que eu estou colocando os dados no boleto. Então, é nesse momento que eu verifico a fraude, entendeu? Porque a empresa que vai aparecer lá é, sei lá, João José da Silva, qualquer coisa, entendeu? Vai aparecer qualquer outro nome ali que não é o da empresa que você está pagando o boleto. Então, é ali que você consegue identificar, não necessariamente olhando os dados no boleto. Isso é um exemplo, tá? A questão do boleto, mas sempre olhar qualquer tipo de pagamento, quem é o recebedor dele, né? Acho que essa é a dica aqui. Ao receber uma ligação, informar os dados para o atendente, né? Você informar os dados, porque ele vai ter informações sobre você para poder direcionar melhor o atendimento, né? Então, se você tiver um atendimento a ser realizado, você trazendo essas informações, ele vai te direcionar para o melhor caminho. Não utilizar Wi-Fi sem senha. Então, se você... essa questão é muito técnica e tal, o pessoal até dá risada, mas é muito fácil fazer isso. O Wi-Fi sem senha, ele é muito fácil de roubar dados. Não precisa ser tão técnico para fazer uma coisa assim. Então, nunca utilize essa Wi-Fi sem senha, tá? Porque é bem fácil de roubar dados. Em qualquer programinha que você baixa no Google ali, numa rede sem senha, você captura informações que tem. Então, recebe tudo, né? Se eu abrir um app do banco, um Wi-Fi sem senha, está capturando informações ali, entendeu? Então, é bem sensível essa questão do Wi-Fi sem senha. E não utilizar dispositivos sem antivírus atualizado, né? Essa questão que eu comentei antes até da inteligência com relação à fraude, ela existe inteligência com relação à defesa também, tá? Então, existe todo um estudo com relação ao antivírus que analisa o comportamento de um vírus. Então, ele consegue identificar uma anomalia no sistema, identifica se está fazendo uma ação que o sistema não faz, não deveria fazer, né? Então, ele consegue muito mais do que identificar o vírus, existem atualizações de antivírus mais atuais que elas identificam anomalias no sistema. Com qualquer comportamento estranho, muito mais do que um ataque diretamente, ele vai identificar, entendeu? Então, ele usa essa informação de inteligência também com relação ao antivírus. E o antivírus atualizado, ele está com as últimas atualizações com relação a riscos, né? Então, você tem uma segurança muito melhor. E aí, pessoal, alguém sabe qual que é o errado? Esse aqui. Ao receber uma ligação, informe seus dados para o atendente, tá? Isso aqui é até engraçado, porque nenhum atendente vai chegar pedindo seus dados diretamente. Ele vai ter um contexto. Ele provavelmente vai ter alguns dados seus e vai solicitar outros que ele queira. Lá, posso dar um exemplo assim. Um atendente me liga, ele sabe que eu tenho lá uma prestação no apartamento, ele descobriu isso por um outro método, então ele vai se identificar como da empresa que faz a cobrança daquela empresa em relação ao apartamento que eu comprei. Dando um exemplo, tá? Então, ele vai me dizer assim, você comprou um apartamento sei lá, no Moinhos de Vento em Porto Alegre, certo? Não, certo. Tá, então só me confirma o endereço. Entendeu? Ele vai pedir para você falar o endereço do local.
Então, essa questão de confirmar a informação sem te dar a informação é uma tática muito simples de engenharia social. Então, é ele que tem que confirmar o seu endereço, não ao contrário, não você dar um endereço para ele para confirmar, porque ele te deu uma pré-informação que ele sabe com relação a você, né? Então, é muito mais, é uma artimanha, né, de se enganar, utilizada para poder coletar informações, né? Agora, aqui, como último tema, que eu acho que é importante trazer, tá, pessoal, é com relação à LGPD mesmo. O que acontece? Todas aquelas questões que eu trouxe sobre fraudes que são realizadas e tal, elas ocorrem deliberadamente em muitos ambientes, tá? Infelizmente, em muitas redes, em muitas formas, e existe a LGPD, que ela é uma lei que as empresas têm que cumprir com relação ao uso dos dados. Porque, infelizmente, muitas vezes, o criminoso consegue os dados não através de você, através das empresas, né? Por um vazamento de informações e tal, né? Em diversas formas, isso pode ocorrer. Então, as empresas têm que cumprir algumas adequações, cumprir algumas finalidades que estão expostas aqui para poder proteger as informações que elas utilizam dentro do ambiente corporativo, né? Então, isso é bem importante, que é obrigação das empresas. Então, usar os dados para finalidade legítima. Então, a empresa vai coletar os dados, certo? Ela vai coletar para algum propósito. Esse propósito não pode ser qualquer propósito. Ela tem que especificar. Não, eu vou coletar os dados aqui, porque a gente está fazendo uma campanha, então você vai receber tal informação dessa campanha, e se você quiser receber outras informações sobre a nossa empresa, essa informação que vai ser repassada. Então, a gente tem que delimitar a finalidade de uso das informações, né? E elas têm que ser, obviamente, legítimas, tem que ser específicas, né? Então, tem que especificar para quem a gente vai usar, e tem que informar o titular. Então, ele tem que saber que a gente usa os dados dele para o que a gente vai querer fazer, né? Que a empresa vai querer fazer, no caso. Esse segundo ponto é bem importante, que é tratar o mínimo de dados para a necessidade da finalidade. Então a empresa tem algumas necessidades, enfim, para ter a solicitância dela, mas ela tem que tratar o mínimo para poder atingir aquela finalidade. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa geral com meus funcionários para saber qual produto que eles mais querem para o Dia dos Pais, por exemplo, se a pessoa não está comprando, eu não preciso do endereço dela. Entendeu? Se ela está comprando... Bom, endereço assim, né? Você passa o endereço para quem vai visitar você ou para quem vai entregar o Uber para você. Qualquer outro repasse de endereço, ele tem que ser pensado, né? Precisa mesmo repassar o endereço? Se a pessoa não vai me visitar ou não vai me entregar nada, né? Por que ela quer saber onde eu moro? Então, o endereço é uma questão de muito ainda enraizado nas empresas em geral, de solicitarem indevidamente o endereço, né? Se eu não vou fazer um contrato com uma empresa, se eu não vou receber produto numa empresa, ou se eu não vou, sei lá, receber visita de alguém, eu não tenho que passar o endereço. Então, o endereço é um dado ainda que as empresas têm que adequar com relação à necessidade, né? E a maioria dos cadastros que a gente faz em sites, em geral, pede endereço em algum momento. As empresas também têm que garantir, no terceiro tópico aqui, a segurança e a prevenção de danos aos dados pessoais, né? Então, as empresas têm que estabelecer medidas técnicas e administrativas, tá? Para poder mitigar riscos com relação ao uso dos dados. Então, ela tem que entender o fluxo dos dados dentro da empresa, ela tem que ajustar os seus processos, ter ferramentas de segurança para evitar, né, tenha vazamento de dados. Então, isso são determinações da LGPD, né? Então, elas não podem simplesmente dizer, não, a gente trata e está tudo certo. Não, tem que comprovar, tem que dizer, a gente tem tal mapeamento, nossos gaps são esses, a gente tem algumas adequações que são essas, e a gente trata de tal forma, entendeu? Isso tem que estar especificado, e especificado pela lei, né? Não é
é uma questão técnica que é tratada, mas ela é exigida pela lei, vamos dizer assim, né? Não é um capricho das empresas fazer isso, ela tem que ter isso, né? Além do livre acesso e transparência com o titular de dados com relação ao uso dos dados. Então, isso é bem importante, porque uma adequação adequada das empresas com relação à LGPD tem que ter transparência com relação à forma que utiliza os dados, uma forma de acesso, obviamente, gratuita, né, os dados que ela tem na empresa, mas acesso fácil, né? Então, a empresa tem que ter um canal fácil de, quero saber os dados que a empresa tem aí com relação à minha pessoa. Ela tem que fornecer as informações, ela tem que fornecer as informações de dados que ela tem, que ela utiliza para você, e você, entendendo que ela não tem a finalidade adequada para usar isso, você entendendo da lei e sabendo que ela não tem a finalidade adequada para usar esses dados, você pode pedir a exclusão deles, inclusive. Então, eu sei que eu comprei um notebook faz 10 anos na XComp lá, vamos botar XComp para não falar só X. Então, eu sei que faz 10 anos que eu comprei um notebook lá, por que eles ainda têm meus dados? Não faz sentido, entendeu? Então, tenho o direito, né, de entrar em contato com as empresas e pedir exclusão de dados com relação à LGPD. E é isso, pessoal. O que eu tinha preparado era isso. Fico à disposição para dúvidas. Muito bom, Dani. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. É um tema muito relevante, né? Os dados são o novo petróleo. Então, tenho certeza que todo mundo saiu daqui, né, com muito mais informação, vai tomar muito mais cuidado, né, em vários logins aí que a gente faz, seja em sites de compra, seja em e-mail, seja nas redes sociais, né? Muito importante que a gente tome esse cuidado mesmo. Acho que todo mundo gostou bastante aqui das tuas informações. Gente, agora a gente tem um tempinho para dúvidas. Eu não observei nenhuma aqui no chat, não sei se alguém quer tirar alguma dúvida. Se não, Dani, eu tenho uma dúvida aqui para te trazer, para te auxiliar. Claro. Em relação à senha, tu tem alguma sugestão assim que a gente possa estar utilizando? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente utiliza letra maiúscula, letra minúscula, algum caractere diferente, isso acaba fortalecendo a senha, né? Então, podia dar alguma dica para a gente em relação a isso, para tornar uma senha mais forte, né? Menos possível de violação? Eu acho, assim, importante com relação à senha, tá? Nunca repetir a mesma senha. Tá? Eu sei que isso é complicado, porque, assim, se você tem a mesma senha para tudo, qualquer um dos sistemas que você utiliza, e com certeza um dos sistemas que você utiliza já sofreu algum ataque, ou vazamento de dados, ele vai estar expondo todos os outros que você utiliza, todos os outros serviços que você utiliza. Então, utilizar uma senha para cada lugar é fundamental, tá? Existem algumas dicas simples com relação às senhas que você pode pensar assim. Eu tenho uma senha, 10 caracteres é o suficiente, tá? Você não precisa criar uma senha com 50, 60 caracteres, uma coisa muito complexa. Tá? 10 caracteres tem uma proteção razoavelmente boa com relação à senha, desde que utilize maiúsculas, minúsculas, faça aquela mistura que todo mundo conhece com relação à senha. Uma dica que eu dou, tá? Você altera um caractere ou 2 caracteres que você utiliza de uma senha de um lugar para outro, que identifique de onde você usa. Então, sei lá, eu tenho a do Facebook, que é José123, final F maiúsculo, por exemplo. Então, se eu usar uma Maria, não sei o quê, com I no final, eu sei que é essa do Instagram. Se eu usar Pedro alguma coisa, eu sei que aquela do final, sei lá, G é do Google. Então, eu tenho uma forma de ter uma senha diferente para cada lugar e mesmo assim manter ela segura, tá? Obviamente, tem algumas dicas que são bem importantes, tá? Eu dei um exemplo ruim com relação ao nome, tá? Não se usa nome numa senha. Então, procurar pensar numa forma que seja fácil também de gravar, né? Porque senão, se ocorre assim, se você criar uma senha muito difícil, é muito fácil você cair na tentação de anotar ela. Então, não cria uma coisa tão complexa, mas cria uma coisa que seja
fácil que só você entenda o que aquilo significa. Perfeito, Dani. Ótimas dicas. Acho que todo mundo vai conseguir implementar, né? Nós temos aqui, agora surgiram algumas dúvidas. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho, né? Dá para a gente aproveitar para responder. O Antônio mandou a seguinte pergunta para nós. Na verdade, não é bem uma pergunta, ele está pedindo aqui sugestões de extensão e ou aplicativos para minimizar os rastros digitais. Tens essa informação para nós, Dani? Extensões, tá? Elas são uma mão da roda, realmente, tá? Eu utilizo algumas que eu tenho aqui no Chrome, enfim, né? Ou, enfim, tem extensões para outros navegadores. Todos os navegadores têm algum tipo de extensão. Elas são a mão na roda, mas elas geram algumas brechas, tá? Porque, imagina assim, elas são remendos que tu faz dentro de um software que já está autenticado pelo sistema. Então, o antivírus não vai identificar para que aquele software já existe, certo? Só que você faz alguns remendos, você dá algumas brechas. Uma dica que eu tenho com relação a aplicativos, use só o aplicativo que você usa. Tenha só aquilo que você usa. Não tem um monte de aplicativo. Se você tem um aplicativo para mais de um mês que você não usa, desinstala. E quando precisar, instala de novo. É uma dica muito boa, porque você vai manter, principalmente o celular, né? Você mantém ele mais limpo, você mantém ele mais clean para você usar, e você corre muito menos riscos, né? Porque cada aplicativo tem suas vulnerabilidades, tem seus riscos. Então, quanto mais a gama de aplicativos você tiver, mais risco você está correndo, obviamente. Perfeito, Dani. Muito bom. Uma segunda pergunta. Podemos contaminar a rede estando conectados via Wi-Fi? Sim, com certeza. Conectados via Wi-Fi, via VPN, com qualquer tipo de conexão de um ambiente para outro, que tenha comunicação, é suscetível a tráfego de dados, e inclusive de vírus, de infecções, enfim. Toma muito cuidado, então, né, gente? E uma última pergunta aqui para a gente encerrar, pessoal. Usar acessos Facebook e conta do Google para fazer cadastro em outros sites é seguro? Isso é uma coisa que é muito da nossa realidade, né? Hoje em dia a gente acessa ali uma loja, enfim, qualquer empresa para fazer um cadastro, é tão fácil ali colocar o Gmail, colocar o Facebook. É uma dúvida que eu tenho também, muito boa pergunta. Não, muito boa pergunta mesmo. Assim, eu recomendo sempre você ter o link para você visualizar quais aplicativos estão conectados na sua conta do Google, tá? Posso até pesquisar aqui, dar uma olhada para vocês, mas tem um aplicativo, tem uma extensão que você verifica todos os aplicativos que estão conectados na sua conta do Google. Isso é bom fazer uma limpa, tá? É bom, se você utiliza esse método, tá? É bom você dizer, esse aplicativo eu usei para uma compra faz 5 meses, nunca mais, não tem porque ele estar conectado na sua conta do Google, né? Então, você ter essa visão dos aplicativos conectados nas contas, tanto do Facebook, do Google, tem outros aplicativos, Instagram também faz interligação entre Facebook e Instagram, acho que tem, né? Então, tem essas interligações de redes e serviços que é bem interessante estar dando uma olhada e deixar somente aquilo que você usa corriqueiramente, vamos dizer assim, né? Vale a mesma dica dos aplicativos, né? Mantenha aquilo que você utiliza com certa frequência, né? Instalado e conectado entre as contas. Perfeito, Dani. Quanta informação bacana, né? Muito obrigada, foi ótimo. Então, gente, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, né, sobre proteção e privacidade de dados. Eu quero agradecer a presença de todos na nossa jornada. Essa semana aqui na Fundacred tem sido incrível, né, de muito aprendizado. A gente teve, como eu falei no início, na segunda-feira, uma palestra ali com o nosso presidente, o Nível, sobre inteligência artificial. Ontem nós tivemos com a Sheila, uma palestra muito interessante também sobre empregabilidade. Quem não pôde participar, nós gravamos, né, esses encontros, então depois a gente vai disponibilizar para vocês, não percam, foram informações também muito valiosas, assim como hoje aqui com o Dani. Então depois vocês podem acessar. Eu agradeço também ao comitê, né, todo o pessoal que está aqui organizando, dando apoio, né, parabéns, muito obrigada a todos. E a todos os participantes, né, esperamos que as informações de hoje tenham ajudado, tenham acrescentado, né, nas suas áreas de atuação, na vida, porque aqui a gente sabe que isso impacta em todos os âmbitos da nossa vida. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. E amanhã nós temos o último dia, né, então não deixem de participar aqui com a gente.
Obrigada. Até o nosso próximo encontro.